Sabe aqueles mutantes perigosos que a gente vê na televisão? Eu sou o pior deles. Você está ouvindo o MesaCast, do Mesa para 4. Anteriormente no MesaCast 275. Mas eu tenho uma teoria quase certeza do final da série. Eu não sei se eu posso falar aqui, porque se for, lá no final a gente vai falar. Era isso mesmo. Talvez isso até seja cortado, eu não sei. Pode falar? Tem a ver com os quadrinhos? Totalmente. Cara, mas tem outros quadrinhos, cara. Não necessariamente vai ser igual. Eu tenho certeza absoluta que o Black Noir é o clone do Capitão Pátria e é ele que vai matar o Capitão Pátria, como é no quadrinho. Não é, cara. O Black Noir apareceu sem máscara na segunda temporada numa luta contra a Maeve. Ele aparece sem máscara, você vê que ele é um ator negro. Beleza. Mas, cara, ele lutou contra a Starlight, cara. No primeiro episódio. Eu acho que ele não quebraria a Starlight. Calma aí, Moviola. Acompanha o pensamento. Aquele Black Noir não existe mais porque o Capitão Pátria mata ele na terceira. Desde a quarta temporada, eles revelam que o Black Noir morreu, não é mais o Black Noir. Aí eu até falei isso com o Rony off, o Rony falou, mas Igor, quem interpreta ele é o mesmo ator, que é um cara negro. Tudo bem, é o mesmo ator. Só que no primeiro episódio, o Profundo fala, porra, o Black Noir tá muito diferente. No segundo, ele fala também que o Black Noir tá sumindo do nada. Então, cara, pra mim, tá caminhando pra ser o clone do Capitão Pátria no final da temporada. A série, ela gosta de chocar. Vai ser cortado o que a gente falar aqui, né? Não, depende, não, cara, porque a gente, em outros programas... É porque eu já sei a resposta isso. disso, porque eu já vi. Então não, aí não. Falar dos quadrinhos é uma coisa. Tem muita gente que sabe isso e tal, beleza. Falar dos quadrinhos, ó. Se tu já viu, mano, guarda. Não, deixa off. E chegou ao fim a série The Boys na sua quinta temporada. A gente conjecturou bastante coisa. Algumas a gente acertou, outras a gente errou completamente. Então, segue a nossa gravação aí e um bom episódio pra vocês, galera. Senhoras e senhores, meninos e meninas de toda a podosfera, estamos começando mais um MesaCast para justamente falar dessa temporada final de The Boys. Agora a gente vai fazer o apanhado geral dessa série e comentar também sobre o último episódio. Efraim Fernandes aqui e duas coisas, tá? A Espoleta morreu fazendo o piripaque do Chaves, a coisa é igualzinha, e essa temporada de The Boys serviu só para divulgar a série derivada. E reza aí para não ser cancelada, porque se for ruim que nem a Jane V segunda temporada, fudeu, não serviu de nada. Cinéfilos, Igor Iglesias aqui mais uma vez e rapaz, que final, hein? Que final. Salve galera, aqui quem fala é o Rony, o ADM da página Bunker Crítico. E me desculpa, Efra, mas hoje é dia de passar pano pra algumas coisas e enaltecer esse final, velho. Guardadas as proporções e tipo, altos e baixos, encerra muito bem. Me desculpe lhe dizer, mas não é merda não. Fala galera, aqui é o Marcos Moviola e essa é a primeira vez que eu vou usar essa palavra em toda a minha vida. Cringe. Leitura de e-mails sobre Demolidor Renascido, segunda temporada, vai rolar spoiler, e se você não quiser ouvir, pule para 17 minutos e 31 capitães patriotários. Rapaziada, estamos aqui hoje para ler mais um e-mail do nosso querido amigo Cauã Vitor, e é dessa vez falando sobre a segunda temporada de Demolidor Renascido, e ele começa dizendo assim: o que os olhos não veem, o coração não sente. Olha que piada maravilhosa que o Cauã mandou pra gente. Ele diz assim: meus amigos, não somos cegos, então tivemos que ver e sentir essa segunda temporada. Isso é verdade, Cauã, isso você tem total razão. Sendo muito direto, a segunda temporada não é perfeita, mas está muito melhor que a primeira. Para não perder tempo dando voltas, eu vou direto ao ponto positivo, aos pontos positivos que eu vi, e depois descarrego os negativos. Assim, eu acho engraçado que todo mundo falou que gostou mais dessa segunda temporada, né? E eu gostei mais da primeira, né? Eu tô sendo do contra dessa história. Mas ok. Ele diz aqui, ó, positivos. A abertura é boa. Pronto, acabou. Não tem mais nenhum outro ponto positivo. Vamos agora pros pontos negativos. Tô brincando, o Cauã diz assim: a abertura é boa, não é aquela coisa intensa que era a da Netflix, feita com sangue, mas ela é a única coisa que representa melhor o título da série. Todo aquele entulho, né, se juntando e formando uma escultura do Demolidor, ficou muito legal. O ângulo da câmera que utilizaram para deixar o rei do crime maior e mais intimidador é ótimo, principalmente na cena do julgamento.
o Mercenário é um bom personagem e ele tem bastante carisma. Cara, Mais ou menos, mais ou menos. bem mais ou menos, cara. Eu não gosto muito do Mercenário no Born Again, não, cara. Eu gosto dele lá na Netflix. Aqui eu não gosto dele, não. O jeito que a habilidade dele é mostrada combinou bastante. Espero que utilizem muito ele em outros núcleos. Assim, realmente eu espero que ele na próxima temporada aí, creio eu que a gente não vai ter tanta presença do Wilson Fisk, que ele realmente tenha um papel mais de protagonismo, de mais destaque na série, né? Porque é um personagem legal, mas que é realmente muito mal explorado, né? Porque a gente tem que ficar perdendo tempo com aqueles personagens que a gente já falou várias vezes, que é uma merda. Então, eu espero que realmente nas próximas temporadas eles deem um destaque maior pra ele, né, cara? E ele diz aqui, ó, muito legal também o jeito que mostraram os poderes do Demolidor, fazendo o Rei do Crime sussurrar, sabendo que só ele ouviria. Essa segunda temporada com a Disney pode não ter sido o que todos esperavam, mas, na minha opinião, aquele avanço no julgamento, até ele confessar que é o Demolidor foi legal. Poderia ter sido mais bem feito se a temporada toda não puxasse o momento para baixo, e se aquela demonstração dos poderes fosse melhor, ou era só ele levar a roupa, né? Mas ainda assim foi algo legal de se ver. Cara, assim, eu concordo, eu gosto do último episódio, né? Ele é um dos melhores aí da temporada, mas eu concordo que o restante todo, né, fica realmente num nível mais baixo, né? A gente tá se repetindo, né? Que a gente já falou de Demolidor no episódio, já em outro e meio, mas é basicamente isso, né? É uma série muito irregular, infelizmente. Aí ele diz aqui, ó, agora vamos para o ponto negativo. A Disney realmente não está sabendo utilizar a violência. Eu sei que o Rei do Crime é muito forte, mas aquela cena no tribunal foi meio exagerada. O Fisk Jr. me decepcionou. Ele era o personagem chato e inconveniente, mas eu respeitava ele como um ótimo puxa-saco. Mas no final, ele traiu o movimento. Eu me lembro de que estava interessado em saber do arco do Tigre Branco e da futura Tigre. Puta, que eu tava cagando pra essa Não, merda. não tava não. Que isso, meu? Que isso? Dane-se, né, cara? Não sabe Não. onde tem. Ele diz, quando foi anunciado lá nas gravações da primeira temporada, pensei que a personagem seria legal, igual no desenho Ultimate Spider-Man da Disney XD. Eu sei o que Tigres é essa, é uma personagem legal realmente, mas eu acho que no contexto da série não seria igual no Ultimate Spider-Man. Ele diz que a Marvel Studios há tempos vem toda pomposa, falando que criaria um selo dentro do Disney Plus para séries mais maduras e violentas, e com temáticas urbanas. Não sei vocês, mas eu não vejo eles usando essa merda desde Echo. Exato. Série que eu devo ter sido um dos únicos a assistir. Cara, eu assisti, mas eu não lembro de nada, assim. Só lembro dela passando poder pra avó dela, batendo nos caras no final. A única coisa que eu lembro. Porra, ridículo, né, cara? A avó, cara, mas... Ai, caralho, chega a doer meus olhos, cara. Puta que pariu. Não, mas, cara, esses spotlights não são violentos. A gente até falou isso na gravação do Punisher, né? Tipo, tem sangue, mas não é violento, cara, sabe? É zoado, sabe? PG-13, aquilo ali é PG-13. Não, nada demais, nada demais. Ele diz aqui, ó. E o maior erro de Echo foi dar poderes para uma personagem que não tem poderes na sua origem. Perfeito. E pra uma velha, que é pior de tudo. Fizeram isso só para dizer que se importam com os nativos americanos. Se eles queriam dar relevância para essa cultura, fizessem uma série própria sobre isso. Não colocassem um roteiro girado em torno disso para justificar os poderes. Ainda deram uma justificativa meia boca pro nome da personagem Echo, porque ela ecoa nos antepassados. Cauã, sinceramente, ninguém se importa, ninguém se lembra. Eu lembro que a gente fez gravação sobre isso e, sinceramente, cara, eu provavelmente devo ter dado uma nota baixa, assim. Ninguém se importa, cara. O problema é que eu acho legal quando a Marvel, ela tenta explorar novos personagens, mas, cara, faça isso de maneira interessante. Quando não faz de maneira interessante, aí cai no esquecimento, cara. Porque, assim, eu tenho minhas dúvidas se a Echo vai aparecer novamente. Infelizmente. Isso aí eu concordo com você, cara. Aí ele diz aqui, ó, voltando ao Demolidor, a Marvel está com Alzheimer? Eles esqueceram como Defensores foi uma merda? Ou estão na ilusão que vão conseguir fazer isso ser bom? Assim, eu concordo com você que o Defensores foi bem zoado, mas assim, vinha dentro da gente aquela esperança, não, agora é MCU, né? Antigamente, né? Porque hoje em dia isso não é garantia de mais nada, principalmente a gente vendo os resultados de Demolidor. Assim, me preocupa muito, cara, realmente, porque as séries da Netflix não eram perfeitas, né? Eu acho que Demolidor é uma série muito boa, muito fora da curva, mas o resto que veio são séries muito medianas pra ruins, sabe? Jessica Jones é uma que se sobressai um pouco, mas Luke Cage, Punho de Ferro, Defensores, esses aí eu acho
muito ruim, muito zoado, sabe? E aí não me passa uma esperança de que isso vai ser legal, porque até agora a gente não viu nada de interessante desse personagem dentro do Disney Plus, né? Então eu concordo com você que havia uma esperança inicialmente, né? Mas agora, sinceramente, eu tô muito esperando qualquer coisa dessa série dos Defensores, né? Tirando o Demolidor na época da Netflix, a outra série que eu gosto, mas eu acho que é ruim, são as 2 temporadas de Justiceiro. Tem momentos muito bons, mas a série como um todo, ela fica entre o mediano e o ruim. Mas como o John Bernthal, ele sabe trazer, ele sabe interpretar esse personagem, a série fica um pouquinho menos pior, mas tem coisas ali, meu amigo, uma perda de tempo absurda. O mesmo tipo de perda de tempo que a gente vê lá em Demolidor Renascido. E aí, por um acaso, eu parei pra olhar ali a ficha técnica, né? Porque eu tava achando algumas coisas, entre aspas, parecidas. E o Dario Scarpadani é o mesmo roteirista lá do Justiceiro da Netflix. E é o mesmo Justiceiro, é o mesmo roteirista de Demolidor Renascido. Então, assim, tem os mesmos ecos, os mesmos erros na hora de contar a história. Por isso que eu achei, entre aspas, parecido algumas coisas. Sim, pô, em vez de pegar um roteirista bom, né? Aí traz o cara lá e dava de zoado. E a Marvel, cara, o que me deixa mais bolado é que os caras têm dinheiro, né? A gente fala isso direto, né? Não só nessa questão de trazerem um bom roteirista, de trazer bons diretores, mas também, às vezes, de CGI e tudo mais. O cara tem muita grana, cara. E, sei lá, parece que estão... Isso é lavagem de dinheiro, cara. Não tem outra explicação assim, cara. Aí ele diz aqui, ó. O episódio 5 foi chato. Nem vou me aprofundar no assunto. Pô, o episódio 5 foi um dos mais legais da temporada. É um que, pra mim, se salva. Ele diz, o que foi aquela resistência de merda? Eu queria estar ao lado do rei do crime dando soco na cara daqueles buchas. Eu pretendia usar esse espaço para comentar sobre como a violência é usada em certas obras audiovisuais. Mas após ver o curto e inesperado filme do Justiceiro, eu percebi que esse meu comentário cai com uma luva no futuro e-mail sobre essa obra. Provavelmente ele vai até falar sobre aquilo que a gente falou também, né? Sobre a falta de mortes gráficas, né? E muito estilizada, como o Rony disse. Pensei que esse filme seria um especial de Natal. Fui pego totalmente de surpresa. Aí ele diz aqui um extra, né? Como eu vi que houve o interesse dos meus fãs, aí, igual eu falei aquele dia, a gente não pode dar confiança no cara. O próximo e-mail provavelmente vai ser sobre a segunda história que eu tinha comentado. Obrigado, Calma. Manda, não sei porque você não mandou nesse aqui, né? Já era pra ter mandado agora. Ele diz, aguardem, tô aguardando com muita ansiedade. E aí um extra 2, segunda cena pós-crédito. Ele diz assim, ó. Quando teremos um Revisitando Titanic ou Revisitando Police Story? Enquanto eu fazia a minha pesquisa sobre Jack Chan, descobri tanta coisa legal que me fez lamentar pelo Efraim ter desistido de fazer um episódio próprio sobre ele. Seria bom se ele voltasse atrás com essa decisão. E para finalizar, uma curiosidade. Sabiam que o Sylvester Stallone foi a primeira escolha para o papel de vilão em Simon Phoenix para o Jack Chan? Caraca, meu irmão, mas isso aqui é muito aleatório, não fazia ideia. O Jack Chan recusou o papel porque, na época, ele tinha uma política muito rígida de não interpretar vilões. Ele acreditava que o seu público o via como um modelo de conduta e não queria confundir essa imagem. Não só Stallone, né? Muita gente tem muito essa questão de não querer ser vilão, né? O Will Smith, o pistoleiro do Smith. O pistoleiro do Smith não é vilão, o cara não é esse guy, cara. Então, existe essa parada aí, realmente. Mas, cara, ia com você, Efraim. Então, respondendo a sua pergunta, sim, Titanic tá na lista. Eu tinha uma lista, Cauã, de mais de 300 coisas que eu já vi na minha vida. Eu tive que reduzir essa merda lá no grupo. Inclusive, eu joguei lá no grupo. Eu reduzi essa lista de mais de 300 para... Tem 260, 250, 260 por aí. O Revisitando Titanic tá lá, tá? Vai sair, eu só não sei quando, mas vai sair. O Revisitando Police Story também. Eu coloquei lá, eu cheguei até a falar com o Gomes isso na época. Gente, vocês têm que ver esse filme aqui. Agora, um episódio específico só sobre o Jack Chan, eu não sei se rola pelo seguinte. A galera não é tarada no Jack Chan como eu sou. Porque, assim, o próprio Gomes já falou, eu acho que o Moviola já falou que não viu todos os filmes dele, o Igor nem se fala, pra ele o Jack Chan se resume ao novo Karate Kid, o que pra mim é um pecado, sabe? Eu acho que o único que viu um pouco mais de Jack Chan foi o Rafael Teodoro. Então eu vi que, tirando a mim e o Rafael Teodoro, eu acho que a galera não viu tanto Jack Chan a ponto de gravar um episódio. Por isso que quando a gente fez o episódio sobre heróis de ação, a gente foi pincelando entre um e outro, e a gente especificou algumas cenas do Jack Chan, incluindo do filme Police Story. Mas assim, eu não sei se rola específico do Jack Chan, não, cara. A não ser que eu veja a gente de fora, eu não sei. Tá nebuloso ainda, É difícil, né? Eu realmente não vi muito desses filmes, não. Eu vi alguns, cara, assim... Até porque, né, a idade não bate. Mas fica aí, né? Isso é muito verdade, porque, assim, dava muito filme do Jack Chan na década de 90, que deu no SBT, deu na Record, deu na Band,
deu na Globo, mas, porra, isso foi uma época pré-internet. Depois dos anos de 2000 pra cá, eu parei de ver TV aberta, né, porque na época eu tinha instalado o cabo aqui em casa, e agora é streaming, então eu sinto que a galera não tá vendo tanto filme do Jack Chan, pelo menos eu vejo porque, assim, já faz parte de mim, já vi filme do Jack Chan há muito tempo, mas eu sinto que a galera não é tão apegada, a galera do Mesa não é tão apegada a Jack Chan como eu. Então, assim, basicamente seria fazer um episódio falando sobre o Jack Chan e só eu ia falar, e aí não tem graça, né? O legal é essa troca. Sim, e o Cauã já falou que fez várias pesquisas, né? E ele pode mandar um e-mail, acho que mesmo sem ter um episódio de Jack Chan, né? E a gente comentar sobre as curiosidades que ele trouxe também. É um ponto de saída, assim, né? Que eu acho que vai satisfazer ambas partes também. Porque eu mesmo não vejo tantos filmes, mas eu fico muito interessado em saber essas curiosidades, né? Eu sempre tento buscar curiosidade de bastidor quando a gente vai falar de algum filme, por exemplo, atores que foram cotados, como eles fizeram tal cenas, então pode render um episódio legal, mas realmente aí, né? Aí é a decisão do chefe, rapaziada, o chefe Efraim que decide. Eu não sou chefe de porra nenhuma. E voltando a essa questão aí do Stallone, eu também lembro disso, tá? O Stallone, ele queria o Jack Chan pra viver o Simon Phoenix, e aí o Jack Chan ele recusou porque ele tem essa política de não falar palavrão, não ser vilão. Ele falou, inclusive, eu já vi uma entrevista dele anos atrás falando assim, cara, eu não me envolvo com super-heróis, então, por exemplo, vocês nunca vão me ver num filme do tipo Homem-Aranha. Meio que teve um ponto e vírgula nisso aí, né? Porque o time de dublês dele vai estar trabalhando no filme do Homem-Aranha, né? Eu não sei se ele, de fato, esteve nas gravações de Homem-Aranha pra coreografar as coisas, mas o time de dublês dele agora tá coreografando as cenas do novo filme do Homem-Aranha. Mas eu lembro disso aí. Então, assim, o Stallone, ele tinha uma visão muito boa, que era sempre de trazer co-protagonistas tão impactantes quanto ele. Na franquia do Rock, ele trouxe o Apollo Creed. No Rock 3, ele trouxe o Clubber Lang. No Rock 4, ele trouxe o Ivan Drago. Então ele sempre trouxe caras. Rock 5 é uma merda, Rock 6 é legal, mas não acho tão impactante quanto os outros. Mas Assassinos, ele trouxe o Antônio Bandeiras. O Especialista vai lutar contra o Eric Roberts, que é o irmão feioso da Julia Roberts, que ninguém lembra. No filme do Simon Phoenix, ele traz o Wesley Snipes. Então ele sempre teve essa sacada de trazer outros grandes heróis de ação ou atores que estavam se destacando para co-protagonizar com ele, né? E aí, não à toa, ele fez o Mercenários, né? Que, porra, ele reúne essa galera toda. Mas eu acho uma pena o Jack Chan nunca ter trabalhado com o Sylvester Stallone. E assim, se bobear, ele deve ter ofertado o papel do Jet Li pro Jack Chan no filme dos Mercenários, vai ver o Jack Chan, ele recusou e aí ele trouxe o Jet Li. Pode muito bem ser isso, não sei. Curiosidades do mundo do cinema que a gente nunca vai saber, né? Então, senhores, vamos lá. Vamos falar sobre essa temporada de The Boys. A gente chegou a falar sobre os primeiros episódios, né? E agora a gente vai fazer, né, esse compacto, né, sobre o que tem de melhor e o que tem de pior nessa última temporada. Assim, foi avisado aqui, tá, em algum momento nessa temporada, nessa gravação passada, que a série ficava se repetindo. Ela ficava jogando personagens de um lado para outro. A gente viu no decorrer, né, dessa série que quando não tinha mais serventia, se livrava do personagem, quem quer que fosse, de qualquer maneira. O que eu achei uma bela merda, me desculpem. E assim, foi avisado aqui que essa série ia encerrar de forma corrida. Virou Xuxa Requebra. Eu falei isso, o Léo, se eu não me engano, que não tá aqui hoje, falou isso. Eu acho que o Teodoro também falou sobre isso. Então, assim, é uma coisa que eu acho que tá muito recorrente para certas séries. Começar muito bem, a gente ter no meio um marasmo e nos últimos 2 ou no último episódio, vem tudo correndo para tentar costurar isso da melhor maneira possível e não fica a melhor maneira possível. Esses episódios aqui, para mim, eles não funcionam muito bem, tá? Apesar do último ser um episódio ok, ele costura da maneira que dá, ele entrega o que é satisfatório de ver, mas a série como um todo, ela não me agrada, tá? Porque eu não sinto que é uma série que tá se despedindo. Não é qualquer série, é The Boys, gente. Tá falando de The Boys. E parece que eu tô vendo episódios de, sei lá, de uma 3ª ou de uma 4ª temporada, e não episódios de uma temporada final. Pra começar, né, a falar sobre certas coisas, eu queria começar com provavelmente o personagem mais escanteado dessa temporada, que foi o Ryan, né? Porque o Ryan, ele foi, né, posto como uma promessa pra essa série, e, cara, puta que pariu, cara, botam o garoto de lado e usam ele aos 48 do segundo tempo pra
agilizar as coisas e encerrar. Apesar do final ele entregar momentos satisfatórios, a série como um todo não funciona pra mim. Cara, vamos em partes. Eu concordo com o que você falou em algumas partes, em alguns aspectos. Eu também acho que, tipo, o início dessa temporada, pra mim, tá entre os melhores de todas as temporadas. O início desse encerramento do show, de, tipo, concluir arcos, ter aquele retorno da urgência que a gente via nas primeiras temporadas, cara, eu achei fantástico. Só que, como você falou, velho, tem muita coisa que é corrida, resumida. Não começou de agora, tá ligado? Começou no meio das decisões que eles tiveram dos episódios pra preencher. Do 4º episódio até o 7º episódio. Não o 7º no começo, o 7º no final. Porque a morte do francês mesmo, que eu acho legal, eu acho que ela foi corrida. Ela foi uma morte que, tipo, não te causou o impacto que deveria, porque, mano, se você vê, essa morte não teve um orçamento de, tipo, mostrar o que aconteceu no golpe que o Capitão Pátria desferiu pra ele, tá ligado? Não mostra, só mostra ele tendo as últimas palavras com a Químico, que é as mesmas palavras que eles trocam quando vão morrer no quadrinho, que eu achei legal isso. Mas, velho, passa essa sensação de que, tipo, muita coisa foi corrida em prol de esse marketing massivo que você comentou no começo da abertura do cast. Se a gente tira o Soldier Boy, se a gente tira o V1 da jogada, dá o mesmo resultado, velho. Porque, mano, qual foi o uso da Químico no último episódio, velho? Tirar o poder do Capitão Pátria. A mesma coisa que ela poderia fazer com ele tendo só o V normal, tá ligado? No sangue dele. Mas eles quiseram botar esse personagem pra, tipo, fazer um gancho pra próxima série, que a gente já ia ver, tá ligado? Com relação ao Ryan, velho, eu concordo, mas o retorno dele no último episódio me agrada. Principalmente o início do episódio. Porque se a gente for analisar, o Ryan foi um dos poucos personagens que teve coragem, culhão, de, tipo, falar verdades na cara do Capitão Pátria, coisa que, tipo, só tinha respeito de, tipo, falar isso e sair vivo, era o Bruto, tá ligado? Tipo, aquela cena que eles tiveram... Não. O A-Train falou isso no início da temporada, tem outro personagem, o próprio Soldier Boy fala isso no início da temporada, o Giancarlo Esposito, acho que fala isso também. Mas o que eu falo é de, tipo, uma pessoa que ele considera muito no nível de, tipo, é filho dele. Tanto na o Soldier Boy, consideração... ele considera pra caramba. O Soldier Boy, ele considera pra caramba. E ele falou. Mas assim, o Soldier Boy falou, no segundo depois ele enforcou ele e botou ele de volta naquela porra daquele negócio de gelo lá pra ele ficar dormindo. Isso foi ridículo, cara, na moral. Então, eu acho que o que o Rony tá querendo dizer é o seguinte, ele tá fazendo formas tipo o A-Train. O A-Train falou, ele morreu no segundo depois. Eu acho que o que o Rony tá dizendo é os caras que conseguiram passar por cima dele de alguma forma, sabe? Falar, botar o dedo na cara e ficar ileso. Isso ficar ileso, o Ryan tomou... E ele, tipo, não ter o que ele responder, tá ligado? Porque ele sabe que é real. Porque ele sabe que, tipo, tudo que ele fala ali, o Ryan, é real, velho. Não é porque você impõe medo em uma pessoa, em pessoas, que você vai ser considerado um deus. E na cabeça do Homelander, ele é isso, tá ligado? E, tipo, esse retorno do Ryan de, tipo, não ser só o Deus Ex Machina pra ajudar o Bruto lá no embate final, eu gostei. Porque mesmo o personagem tendo ficado escanteado entre eu acho que é nos primeiros que ele aparece, até o 8º, você mostra que, porra, velho, o personagem, mesmo assim, ainda teve um desenvolvimento, mesmo que micro, ali naquela participação que ele aparece. E isso eu acho válido, tá ligado? A mesma coisa eu acho válido pra gente falar mais pra frente de os desfechos dos personagens. Porque, velho, muito bons. Principalmente o do Bruto e o do Homelander. Mas a gente vai falar disso mais adiante. Cara, assim, eu queria começar a minha parte, primeiramente, pedindo desculpas, mas desculpas ao Igor, cara. Porque ele, lá no nosso primeiro programa que a gente gravou, veiculou a teoria da possibilidade de sim ter um Black Noir clone do Homelander, e eu falei, cara, se for assim, eu cago na mão e taco na tela. Cara, seria muito melhor do que foi esse final. Não mesmo. Nunca, seria cara. Muito melhor, cara. Porque, cara, vamos lá. Não seria não. Cara, seria, cara. Eu vou te falar, porque, cara, isso me irritou profundamente, porque a série, sabe aquele meme do cara andando de bicicleta que coloca um babar de ferro na roda, e ele mesmo, caraca, foi fulano que fez isso contra mim. The Boys é isso, cara. Eles colocam certos problemas para solucionar que não fazem sentido solucionar. Só você ter o Homelander com uma ideia de poder, e poder não sendo um deus como ele quer ser nessa temporada, mas o poder de dominação mesmo, né? Como é o caso dos quadrinhos, dele dominar, ser o presidente dos Estados Unidos e botar
pra foder todo mundo. Isso já é o suficiente pra você ter uma narrativa interessante. Aí eles introduzem essa coisa de religião, dele ser um deus nessa nova temporada e caga a porcaria toda. Tem momentos bons com relação a isso? Tem. A Espoleta, né, que é aquela dúvida dela, que ela tem uma admiração, uma adoração ao Homelander absurda a ponto dela negar o Cristo, sabe? A fé dela, de fato, como muita gente faz ali também. E ela não faz isso, engraçado, ela não faz isso, porque o Allfather, ele faz isso por ganância. Ou não ganância financeira, mas ganância de poder. E ela faz isso por um medo, talvez. Ela não faz isso por ganância, porque ela não é uma coisa que chama a atenção dela, pelo visto, mas sentiu mais, sabe? E aí a decepção dela mesma ser morta pelo próprio ser que ela admira e endeusa. Só que, cara, esse tipo de narrativa, eu acho que deveria vir numa temporada anterior. Se eles quisessem introduzir isso, coloca na temporada anterior e constrói um negócio. Eles tiveram que construir isso na temporada final. Pra mim não fez o menor sentido vocês construírem esse arco de Homelander Deus. E é legal, é divertido ver a ideia, ele acreditando de fato ser um deus e vir, por exemplo, como o Rony falou, o Ryan mandando a real pra ele. A atuação do Anthony Starr é brilhante nesse sentido. Beleza, isso é divertido, só que, caraca, em termos de narrativos, outra coisa, a busca do V1 não vai a lugar nenhum, não dá em lugar nenhum, que tudo chega no mesmo lugar, que é usar o poder de tirar o poder dos outros caras, de anular o poder dele para poder derrotar ele finalmente. E por que bota o Soldier Boy de escanteio? Por que o Soldier Boy fez aquilo? Por que o Soldier Boy entregou o V1 pra ele? Não pra faz mim, sentido. Não faz assim, sentido. Eu acho o seguinte, de novo, The Boys sempre teve ideias muito boas, só que eu acho que essa temporada, ela não soube executar bem as boas ideias. Eu acho que o principal problema dessa temporada aqui é, de novo, eu não sinto ela como uma temporada final, apesar de sabermos que é uma temporada final, ela expõe coisas que eu não sinto o senso de urgência pra terminar a série. Porque, tipo assim, cada episódio é um bagulho que leva pra outro bagulho, que leva pra outro bagulho, que leva pra outro bagulho. E, tipo assim, cara, tu tá me levando pra um lugar que não vai ter resolução prática pro último episódio. Então, pra que você tá me fazendo rodar tanto? E quando não agregam em nada e vê que chega num beco sem saída, eles vão e descartam de personagens como se não fosse nada. Por exemplo, a Mana Sabia. A Mana Sabia foi uma das melhores coisas na quarta temporada, que já foi a quarta temporada que eu achei mais ou menos. A Mana Sabia foi a melhor coisa da temporada passada. Aí você pensa, porra, ela tá dentro da VOT, então o que ela vai fazer? Ela vai usar a inteligência dela pra manipular tudo a favor dela. Porra, ela vem e manda que o planinho dela é que todo mundo se foda pra ela ler os livros dela e não sei o que e tudo mais. E aí depois eles descartam ela de um jeito tão merda que eles colocam a Kimiko pra ter... que eu achei bacana isso da Kimiko, tá? Foi uma virada que realmente eu não tava pensando, eu não tava prevendo. Apesar da série ela dá lampejos do que pode acontecer, e isso da Kimiko eu não tinha antevisto. Que a Kimiko ter os poderes semelhantes ao do Homelander, do Soldier Boy, pra desarmar, né, os supers, né? Fazer com que eles deixem de ter superpoderes. E aí a Mana Sabia tá lá, tipo assim, provocando ela pra tomar aquela rajada, aquele Cosmic Vulcan do Flashman. Isso aí só quem é velho vai entender essa piada que eu tô fazendo agora. E aí ela volta a ser burra. E ela fica fazendo piada sobre ela ser burra. Caralho, vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu. Que bagulho Muito ruim. Isso eu concordo. Pra mim, se tem uma coisa que eu odiei nessa temporada, pra mim é a Sábia. Porque, velho, não adianta você dizer que a pessoa é a pessoa mais inteligente do mundo, a super, seja a pessoa, seja o que for, se a pessoa que tá escrevendo, que tá por trás da escrita é burra, velho. Mano, pra mim, eu tava com esperança dela ter alguma outra coisa desde o 5º episódio, porque no 5º episódio, pra mim, ela morre. Só que eu disse, mano, não é possível que ela vai ser essa pessoa burra com esse plano burro. Só isso, tá ligado? Cara, isso foi o que mais eu odiei. Mas eu quero discordar do Moviolence, que você passa a palavra pra outra pessoa, em uma coisa e concordar em outra. Porque, tipo, eu discordo que trazer um Black Noir a essa altura seria uma boa ideia. Porque, velho, nesse último episódio eu consegui finalmente entender por que eles botaram aquele... Pode falar. Não é uma boa ideia. Não é uma ideia menos pior. Não acho, não acho. Foi pro final. Porque toda a construção pra chegar lá, cara, onde é que eles arrumaram aquela máquina pra fazer urânio enriquecido? Como é que eles movimentaram aquilo? Eles sendo os caras mais procurados dos Estados Unidos. Como eles chegaram àquilo? Pra que eles... Sabe? Aí eu entendo que seja a conveniência de você ter a pessoa mais inteligente do mundo, tá ligado? Mas isso tá no texto? Você tá me dizendo isso. Você tá me dizendo isso. Mas isso tá no texto. Porra, ela é a pessoa mais inteligente do mundo. Ela conseguiria arrumar essas coisas. Então tá subentendido. É só o que eu posso entender mas, cara, beleza. Mas tem coisas que você precisa dizer. A série tira do c...
É isso. Você acha que é fácil? Beleza, tem a pessoa mais inteligente do mundo. Show de bola. Mas você acha que seria fácil você pegar o urânio enriquecido numa paranoia norte-americana com relação a armas nucleares em países do Oriente Médio, por exemplo? Nós sabemos. Não adianta a pessoa me falar que ela é inteligente. Cara, não me fala, me mostra, sabe? Pelo menos isso. Me mostra. Mas não mostrou, entendeu? Então é isso que eu fico chateado com a série. Porra, porque, cara, The Boys é tão legal, cara. The Boys é uma série tão foda e é uma das séries, quando a gente pensa em séries que mudaram a forma de ver séries por streaming, uma dessas séries é The Boys. E aí elas me entregam, cara, uma temporada que, cara, não honra isso, sabe? Eu fico chateado com isso. You stay back! All of you, stay back! You stay the fuck back or I'll laser you, goddammit! I'll laser every fucking one of you! Mas o que eu acho que não faria sentido nenhum também era, tipo, a gente já teve 3 versões e teria 3 versões do Black Noir pra, no final, dar um fanservice pro público. Eu acho que isso seria muita covardia, tá ligado? Que, tipo, a gente matou um na 3ª temporada, da 4ª pra 5ª a gente trouxe outro, e na última temporada trazer mais um. Isso eu acho que seria pior, na minha concepção. No meu entendimento, eu acho que não casa a teoria mais de ter um clone, sendo que tudo já foi plantado, já foi escrito, já foi dito pelos próprios produtores que não iam ter. Mas, como eu tava falando, finalmente eu consegui entender por que teria de ter o poder do Bruto, porque, velho, o meu principal problema com o Bruto e aquele poder, eu até falei na gravação passada, é que, tipo, eu fiquei com medo de, tipo, ele resolver o problema do Capitão Pátria com esse poder, e depois ele fazer o que iria fazer depois, tipo, induzido por esse super câncer. Coisa que não tem, que eu achei muito foda de não ter, velho, de todos eles perderem o poder ali e ser uma briga franca, sendo que a gente sabe que não é uma briga franca porque o Homelander só era alguma coisa por ter poder. Tirou o poder dele, é um bebê chorão, tá ligado? Mas eu queria concordar com você em uma coisa que você falou agora há pouco, que eu concordo muito. Eu achei muito mal aproveitado essa ideia dele virar um deus. Cara, tu falou uma coisa que faz muito sentido, velho. É tipo, na 4ª temporada, na temporada passada, cara, eles poderiam resolver tudo isso em 4 episódios pra explorar o passado do Capitão Pátria, como foi feito lá no 4º episódio, se eu não me engano. E dos 4 episódios pra frente, velho, explorar esse lado dele tentando se tornar um deus, tá ligado? E, tipo, na 5ª temporada, mostrar a massa do povo, a população, reagindo a isso, velho. Foi o que faltou nessa temporada. A gente entende que ele quer ser proclamado Deus por causa da visão de quem tá ao lado dele, de quem tá ao redor dele. Mas o povo, velho, ninguém sabe disso, velho. Só aqueles 30 pessoas que, tipo, 6 pessoas concordaram que ele era Deus, que eu achei engraçado essa parte. E, tipo, os heróis, velho, os ditos heróis, que acham que eles são que ele é Deus. É só isso. Isso que eu ia perguntar pra vocês, se vocês sentiram falta disso, porque na temporada passada tinha aquela coisa da galera que era luz estrelista e a galera que era Homelander, né? E, tipo assim, nessa temporada eu não vi isso. De novo, era só falado, não é mostrado. Então, eu acho que isso aí que você acabou de falar é mais dito lá no começo da temporada, onde eles têm aquele lance do campo de concentração. Não que um só manteria todo mundo ali, porque era gente pra cacete. Mas assim, eles conseguiram pelo menos concentrar os pivôs dos luzes estrelistas, da galera que é contra o Capitão Pátria. Então, sem essa galera, eles não vão conseguir influenciar outras pessoas a irem para as ruas e provocar. Até porque a temática da temporada, como a gente está falando aqui, é outra parada. A temática da temporada é Homelander Deus, né? Isso fica claro ali desde o episódio, acho que é no 3º, que eles começam a falar do lance da igreja, do Capitão Pátria e tal. O meu problema com essa temporada, porque era final, é justamente eles inventarem coisas novas, como aquele episódio que fica tipo, pulando de narrativas, você tem a narrativa do Soldier Boy, você tem a narrativa da Sabe. Cara, eu achei aquilo ali, eu acho a ideia até legal, mas eu não acho que ela se aplica bem para um final de temporada, cara. A série vai acabar, mano. Então, assim, não dá pra tu perder tempo com uma cena de 2 minutos de um cara e uma mulher rodando em círculo cheirando o rabo um do outro, saca? Eu acho que a série falha nesse sentido. É engraçado? É engraçado. Mas, porra, eu quero ver o que eu vi no final. E graças a Deus, isso foi muito bem entregue, na minha opinião. Pátria, sim. Bruto e Huey. Porque apesar de ter um elenco magistral, compondo The Boys, cara, pra mim a série sempre rodou em torno desses 3 personagens. Com todo respeito a Soldier Boy, que entrou lá na 3ª temporada. Eita, me engasguei, foi mal. Com todo respeito ao Soldier Boy, que entrou na 3ª temporada, teve uma introdução muito bacana. Eu gosto do ator, gosto do personagem dele, mesmo ele sendo aquele babaca. Mas enfim, eu acho que eles conseguiram condensar o cerne dessa temporada. O problema foi ter esses episódios que ficaram rendendo, que ficaram trazendo essa trama do
do V1, né? Que no final das contas isso acabou não levando a nada. Desculpa te cortar. Esse negócio aí que você falou, de ficar cheirando o rabo do outro e tal, não sei o quê, cara, em vez dos filhos das putas desses roteiristas focarem nessa merda, eles poderiam fazer, sabe o quê? Desenvolver a galera do Gen V, que não serviu de porra nenhuma nessa série. Anulou a série. Mas eu acho que botar a galera, eu não sei se o problema foi esse. Eu acho que botar a galera de Gen V pra escanteio talvez tenha sido pela segunda temporada não ter sido bem recebida. O problema é que a segunda temporada de Gen V, ela foi toda baseada no que vai acontecer nessa última temporada de The Boys, o que pra mim é um erro, porque eu sinto que Gen V não tinha trama própria. Ela tava servindo de escada para a próxima temporada, que é essa agora a última que terminou. Então assim, eles fazem uma promessa na segunda temporada de Gen V, que é uma série bem ruim essa segunda temporada, para quando chegar aqui não ter nada. Tem-se a expectativa de que a Marie, em algum momento, ela vai estar no embate final de alguma forma, ou vai ajudar a planejar destronar o Homelander. E cara, a gente não tem cheiro disso. Ela chega pra ouvir um discurso motivacional e falar, pô, valeu, obrigado, e ir embora numa van com uma galera que eu nem sei quem é. Porra, vai tomar no cu, né, Eric Kripke? Porra, que merda, né? E olha que eles nem gastaram mais dinheiro, só colocaram o Jordan Lee versão mulher, não gastaram dinheiro contratando outro ator. Contenção total de despesa, cara. Isso é uma das coisas que mais me irritou, que eu gostei de Gen V. A segunda temporada talvez não tenha sido a melhor das coisas, não foi. Mas, cara, eu achava a trama interessante, eu achava o fato de você trazer a Marie como uma contender pro Homelander, eu achei muito legal, que seria uma coisa que seria um embate interessante. Mas, porra, mané, os caras me criam uma parada dessa e não me pensam pra frente, sabe? Porque aí eu acho assim, o Igor falou, talvez não tenham visto o Gen V, e aí eu vou concordar de novo com o Igor. Porque assim, se você não vê um negócio, Marvel, cara, tem uma porrada de coisa, depois do Ultimato, tem uma porrada de coisa da Marvel que eu não vi. Os filmes eu vi todos, mas séries eu não vi quase nada do que veio depois. Então, assim, se essa galera das séries for pros filmes que eu vou ver agora, eu tô ferrado, porque eu não vou saber quem é ninguém. Isso é um problema que a Disney, Marvel, trouxe pra si. E The Boys foi pelo mesmo caminho, só que, mano, acabou. A Marvel ainda vou conseguir ver mais pra frente, de repente, se me der saco, eu não posso ver. E as outras coisas vão continuar. Agora, acabou. Aquilo que foi apresentado nas 2 primeiras temporadas de Gen V como uma arma contra o Homelander foi completamente descartado. Ou seja, a série foi anulada. Exatamente. Eu entendo tua revolta, até porque tem muita gente também que gosta muito de Gen V e acha isso um baita problema. Isso realmente é um problema porque ele tá dentro do universo ali, né? E assim, uma desculpa que o Eric Kripke deu pra Monroe não conseguir enfrentar o Capitão Pátria no final, eu achei uma desculpa meio esfarrapada. Mas tudo bem. Ele nem usou o lance do Billy Bruto ser o cerne da série, né? Junto com o Capitão. Mas ele usou a teoria dizendo que ela é uma personagem muito jovem, que para enfrentar um cara como ele, ela precisaria estar com um equilíbrio de poder muito absurdo. E ela não teria uma força mental para conseguir derrotar o Capitão Pátria. Ela tentaria, mas ela perderia fatalmente. Mas, cara, assim, beleza. O Eric Kripke, ele tá na frente de Gen V? Não sei. Não, acho que não. Acho que ele é outro roteirista. Mas ele não tem nenhuma ingerência sobre Gen V? Ele não dá nenhum pitaco? Deve ter. Então, eu não acredito que ele não tenha lido o roteiro e falado. Tá lá escrito. Você tem o poder para derrubar o Homelander. Falei, gente, vamos cá, sala de roteirista. Gente, desculpa, não podemos fazer isso, porque o roteiro da 5ª temporada, eu não vou usar ela. Mas, galera, eu posso falar o que eu acho que aconteceu aí nesse caso. O que eu acho mais certo é que, tipo, a gente teve a 2ª temporada, eu também não acho a pior coisa do mundo, mas, velho, o que me dá mais raiva, velho, é que, tipo, o Marcos assistiu, então ele vai lembrar. Ela é tratada como nível Homelander, tá ligado? Ela é tratada como uma super que veio do mesmo projeto dele, tá ligado? Do projeto Odessa. Eu chego a cogitar, inclusive, que ela tem um V1, não? Porque se os dois, em teoria, saíram do mesmo projeto e ela tem... Não, o projeto Odessa não é V1. O projeto Odessa não é V1. Mas no caso, ela é tão forte quanto ele. E, tipo, ele vem com essa desculpa, eu acho que não faz sentido de, tipo, dizer que ela é muito jovem. Porque, velho, na luta final ele bota o Ryan, velho. Exato. E sem falar que, agora falando em The Boys, na 5ª temporada, é falado que ela não é colocada na luta contra o Homelander porque ela não aprendeu a controlar os poderes, só que a gente viu ela aprender a controlar os poderes na 2ª temporada de Gen V, gente. E, Marcos, continuando, o que eu entendo também é que, tipo, desde o início, velho, eles usaram a série de Gen V, a galera de Gen V,
só pra trazer um pouco de hype e um pouco da turma que assiste a série de lá pra cá. Porque, mano, o meu entendimento é esse. A galera não imaginava que ia ser cancelada, velho. Eu acho que desde o início eles tinham esse plano de botar eles assim escanteados e continuar a história deles na série principal deles. Porque, beleza, a gente queria ver eles na luta, mas ninguém queria ver a Marie acabando com o Homelander. Ninguém queria ver isso, porque, mano, o que todo mundo aqui concorda é que, tipo, a série principal é Bruto, é Homelander, é Huey, é aquele círculo ali. E, tipo, faz sentido, mas você trazer, dar aquele puta ênfase, mostrar que eles estão no material de divulgação, nos trailers, mostrar um monte de coisa e, tipo, na hora que chegar, é aquela cena broxante dela tentando ajudar e a Anne falando que ela não controla o poder, sendo que a Anne tá há 5 temporadas sem controlar merda nenhuma, velho. Não faz sentido nenhum, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Ô, Rony, eu acho que é o seguinte, faltou, eu não sei se o Eric Kripke, ele tava mais preocupado em fazer a reunião do Supernatural do que de fato escrever sobre a série. Eu não sei se ele é o único roteirista da série, mas assim, cara, já que colocou a Marie na jogada, apesar de eu achar a série do Gen V muito ruim, ela é uma personagem que ela é fundamental nessa série, ela serviu pra ter um destaque dela pra estar nessa última temporada. Eu acho que ela é uma boa atriz, eu acho que ela faz muito bem o papel dela, apesar de darem um papel merda pra ela, darem uma escrita merda pra ela se sai bem. Então, mano, nem que fosse pra matar essa personagem. Assim como eu acho um erro terem mantido o Ryan vivo. O Ryan era pra ter morrido. Depois daquela surra, já que o Homelander tá tão surtado assim, estão sempre prometendo. O Homelander vai surtar, ele vai surtar, e não surta, e não mostra. Então eu acho que deveria ter matado ela. Isso faltou pra mim. Assim como deveria ter matado o filho do Homelander. Porque aí na história, lá no final, botasse a Kimiko lá pra fazer o Cosmic Vulcan do Flashman lá em cima dele, enquanto que os dois caem na porrada. E aí sim, os dois perdem os poderes, né? E aí eles ficam se dando porrada até acabar tudo. Então, uma vez o Igor virou e falou o seguinte, cara, o The Boys é uma série muito legal de ver, porque ela não tem medo de mostrar o que precisa ser mostrado. E eu sinto que o Eric Kripke não teve culhão nessa última temporada no que diz respeito a... Porque se você parar pra olhar, quase ninguém do núcleo do The Boys morreu, só morreu o francês. Só o francês. Porra, por que não matou logo a Maria? Por que não matou logo o Ryan, cara? São dois personagens ali que ninguém tá se dando a mínima, sabe qual é? O Bruto também morre. O Bruto também morre. Mas depois que o Homelander morre, enfim, ele podia fazer uma trilha de sangue. E a cada 2 episódios morria um. Sei lá. Porra, sei lá. Pô, ia ser impactante pra caramba. Eles até matam outros personagens que não são do núcleo dos garotos, do The Boys, que é a galera da VOT. Que também eu acho mal aproveitado. Que, por exemplo, tem aquele acerto de contas entre o Profundo e o Black Noir. Cara, eu achei uma merda a morte do Black Noir. Eu achei uma merda. Porque assim, cara, o cara morre o quê? Enforcado? Ele morre enforcado, tomou uma... Caralho, que merda! Porra, o cara não é invulnerável, o cara não tem poder e os caralho, o cara morre daquele jeito. Eu acho que a única morte... Profundo. Então, o Profundo eu tenho um ponto e vírgula com relação à morte dele, porque assim, eu acho legal... A morte, eu tô falando da morte do Black Noir, o Black Noir morre pro Profundo. Pro Profundo. Não, mas isso aí eu acho que já tava telegrafado, eu acho que isso ia acontecer em algum momento. Cara, mas daquele jeito foi ridículo, cara. Não, isso... Mas gente, peraí, eu acho que eu esqueci de alguma coisa. O Black Noir, esse aí Black Noir, ele tem poderes como o Black Noir antigo tinha? Ele voa, cara. Ou ele é só um ator? Não, ele tem ele voa. Ele tá no Gen V, na segunda temporada, ele aparece, ele faz um estrago do caramba. Só lembrar da temporada passada, onde ele tenta invadir lá o núcleo dos The Boys, e tipo, tá com uma metralhadora nele e ele não morre, tá ligado? Então, verdade. Não, essa série... Caraca, que merda. E teve muita especulação com relação a Black Noir, pelo menos da minha parte, não sei se vocês tiveram isso, com relação a ele, porque logo no primeiro episódio, quando tem aquela invasão lá da Luz Estrela, logo no começo mesmo da série, que a Luz Estrela enfrenta o Black Noir quando ela tá fantasiada de espoleta, e eu falei, caraca, como é que o Black Noir caiu pra essa mulher? Esse cara não é o Black Noir, não é possível. A gente falou isso no primeiro programa, a gente ficou nessa dúvida se era de fato o Black Noir. Falamos. Ele poderia ser uma pessoa do grupo dos The Boys embaixo da máscara, porque ela imobiliza ele, aí caberia perfeitamente, velho, botar um cara de The Boys não, do Gen V no lugar dele. E eles não conseguem pensar uma coisa que a gente aqui conversando entre nós, a gente pensa, tá ligado? Cara, é umas coisas que falta que é muito básico, velho, basilar. E tem uma coisa que me incomodou pra cacete, mas foi muito. Porque assim, The Boys sempre foi uma série, em todas as suas temporadas, que tem momentos chocantes. E eu acho que aqui o Eric Kripke tava ligou o foda-se, total. Falou,
fazer um monte desses momentos. Aí enfia um bicho entrando pelo cu do cara lá o cara do teatro, faz aquela coisa ridícula de morrer todos os amigos do Eric Kripke lá na casa lá do cara que fez Supernatural, aquela bosta toda, não sei o quê. E outra coisa, uma coisa que também me incomodou muito foi porque, assim, The Boys, ele sempre fazia comentários com relação ao mundo real de forma... Tem vezes que era escrachado e tem vezes que era sutil. Eu acho que eles eram mais sutis. E aqui, eles largaram de mão a sutileza e ficou uma merda. Cara, fazer comentários sobre a alienação religiosa, a alienação patriótica dos Estados Unidos, que é um negócio absurdo, é interessante. Mas, cara, você falar isso, assim, isso não ser subtexto, ser texto, acaba virando panfletário. Isso o The Boys fez, Gen V fez na segunda temporada também. Fez isso, sabe? Quando o negócio é mais sutil, eu acho mais interessante. Então, porque alguém talvez não possa pegar, mas quem sabe da parada vai pescar alguma coisinha ou outra. E aqui o cara quis escrachar tudo, foi um negócio meio, sei lá. Já que você puxou nessa questão religiosa, eu quero falar aqui do Super Pastor, cara. Eu acho que é um personagem que poderia ser melhor usado. Eu gosto, por exemplo, do episódio da Espoleta, porque ela tem justamente essa coisa de renunciar à fé dela para seguir o Homelander, e ela tem esse conflito interno e tudo mais, e no final o Homelander ainda dá a chance dela ir embora. Ele fala, cara, sai do prédio. Ele dá a chance, literalmente, para ela ir embora. Ela fica ali, né? Não, por favor, me aceita de volta e tal. Ele vai, mata ela morre naquele piripaco do Chaves. E aí, ela morre, olha só como ela morre com a cabeça empalada numa águia que é símbolo dos Estados Unidos. Uma coisa meio metalinguística ali. Esse episódio eu achei legal pra caramba. Não, esse episódio, pra mim, se bobear, deve ter sido o melhor da temporada. E aí, dentro ainda desse escopo religioso, a gente tem aí o Super Pastor, o R.R. Soares super poderoso lá, que eu não lembro o nome dele. E aí, cara... Allfather, né? Na minha cabeça tava Alpaió, que é o filme do Lázaro Ramos. Aí a gente tem esse personagem, cara, que eu acho ele muito interessante, mas eu acho que ele poderia ser melhor trabalhado. Porque, por exemplo, eu lembro que dentro desse exemplo de cenas, né, momentos, né, que levam a lugar nenhum, tem uma cena que é o Huey, a Luz Estrela, esse Super Pastor, que não serviu de porra nenhuma. Eles vão lá pra fazer uma missão pra jogar o vírus ali, que não serviu de nada. Mano, era no mínimo pra um deles ali ter morrido. Porque é uma missão que deu volta no próprio rabo e ficou por isso mesmo, sabe? E assim, aí depois disso tem cena, cara, isso eu achei uma merda. Aí depois disso tem cena do Huey conversando com a Luz Estrela, falando sobre nuvem, e fala, essa nuvem aqui lembra uma piroca, essa nuvem aqui lembra... Mano, sério que numa reta final de série vocês estão tendo papo sobre piroca? É sério isso aí, cara, é o Eric Kripke com o espírito do Kevin Smith. No Kevin Smith não, do James Gunn, eu diria até do James Gunn, cara. Não, era só o que eu tava esperando. Moveu, era só o que eu tava esperando. Eu tava esperando a hora que o Efro ia dizer comparar com o James Gunn. Mas, velho, eu não defendo... é Kevin Smith total. Não, mas eu não defendo isso também. Não defendo. Pra mim é uma babaquice do caralho, porque, mano, a gente tá na reta final, não precisa de botar isso, porque a gente já viu o desenvolvimento de relação do Rio e da Luz Estrela. Não precisa ficar focando nessas bizarrices dele, tá ligado? Mas, velho, com relação ao Super Cristão, velho, a gente até citou no começo da temporada, quando ele teve aquele uso do poder que ele tava pregando, que, tipo, as pessoas estavam ouvindo a voz dele e, tipo, vendo alucinações, que, tipo, o poder dele ia ser utilizado de alguma forma, ia fazer as pessoas acreditarem. Tipo, ele sempre fica falando que o outro superpoder dele é a pregação, é fazer as pessoas acreditarem no que ele quer. Mas isso não é mostrado, velho. É só ele falando. Não. E passa a temporada toda com o Homelander preocupado se iam acreditar que ele é Deus ou não. Outra coisa que me incomoda também no personagem, que, cara, no quadrinho, velho, ele é um pouco melhor trabalhado. Na primeira página que ele aparece, você já percebe que o cara é um pedófilo, porque ele tá rodeado de crianças. Mas aqui, velho, você não sabe pra que ele serve, não sabe pra que ele veio, pra onde que ele vai. Você só fica, tipo, uma hora ele quer dinheiro, uma hora ele tá falido, outra hora ele acredita verdadeiramente que o Homelander é um deus, outra hora ele fica com dúvida. Cara, eu fiquei tipo, mano, que escrita é essa, velho? Que escrita é essa do personagem? Descarta ele de qualquer maneira, né? Porque assim, eles meio que botam aquela bola de cintaralho,
aquela porra Eu lá. achei maneiro essa de cena, cara. pompoarismo. Eu ri alto essa cena. Eu ri alto. É tipo aquele maluco lá, aquele personagem do Multiverso na Loucura lá, que a Wanda manda matar a Wanda, ele é o homem, não sei o que. Que boa, cara, ele vai história. É, Você mesma morte, né? Cara, então, eu acho que quando eles chegam ali no final da temporada, né, da série, que aí eles começam com aquele lance lá na Casa Branca, do Homelander dando aquele discurso, ali eu falei, porra, é agora. Agora ele vai surtar, ele vai sair queimando alguma cidade, agora vai dar uma merda federal. Só que não, a batalha, ela fica mais condensada, ela fica mais íntima. É ali dentro. E por falar, eu queria muito falar dessa cena, porque é o seguinte, lá na terceira temporada a gente tem um puta momento no Herogasm, que é uma luta entre ele, o Billy Bruto, o Soldier Boy e o Huey. E assim, não é sendo chato do CGI. Mas ali, em alguns outros momentos da série, você via que certas cenas ali eram um bonequinho de CGI. Nessa cena da quinta temporada, cara, parece que eles investiram tudo, porque em nenhum momento que ele vai tentar voar, ou que eles fazem dão uma porrada e o cara voa longe, você vê esse tipo de, entre aspas, defeito de CGI, saca? É tudo muito bem feito. E assim, eu vi até uma galera na internet dizendo, mas ele conseguiria voar, ele conseguiria sair dali. Ele realmente conseguiria sair dali. Ele conseguiu sair na terceira temporada sem a porra do V1. Por que ele não conseguiria sair voando pra longe aqui? Mas, mano, é aquela facilitação de roteiro que tinha que ter. Tava na hora do cara morrer. E eles foram espertos. Porque eles usam a Kimiko pra tipo, deixar ele na merda. Mas é o Billy Bruto quem humilha ele. E isso eu achei muito bom. Porque desde o início da série, o Billy Bruto é esse cara que é o fodão, que mete a porrada em todo mundo. E o Capitão Pátria não sabe nem dar um soco direito, mano. Ele não sabe que ele perdeu os poderes. Ele vai tentar dar um laser no... Aí ele percebe que ele tá sem poder. E aí ele, de repente, vai tentar voar. Ele dá uns pulinhos assim. Cara, que cena fantástica. Cena muito boa. E pra melhorar, o Butch não só enfia o pé de cabra na cabeça dele, como ele arranca um pedaço da cabeça exatamente como ele faz no quadrinho. You stay back! All of you, stay back! You stay the fuck back or I'll laser you, goddammit! I'll laser every fucking one of you! Eu concordo com você, Igor, dessa cena, que eu achei ela muito boa também. O que eu mais gosto na cena, velho, você vê que eu não acho nem que seja uma facilitação de roteiro, porque da terceira temporada pra cá, teve uma evolução no Bruto. Ele teve um boost a mais de tipo poder. E agora ele tá com um cara que, em teoria, é o filho do cara, tá ligado? É o filho do Homelander. E em teoria eu acho que o Ryan é muito mais forte que o Huey. Não sei se ele seria mais forte do que o Soldier Boy. Mas mais forte que o Huey eu tenho certeza que ele é. Mas, velho, o que mais me pega nessa cena, ela é tão bem pensada, porque eu achei que tudo fez sentido ali. Até a utilização do poder do Bruto, que eu odiava. Eu ainda odeio aquele poder. Porque, mano, não faz sentido nenhum aquele poder, como ele foi mostrado na quarta temporada, tipo, ele rasgando a Victoria no meio, e depois o raio laser do Capitão Pátria cortando aquela porra, velho. Não faz sentido nenhum, sendo que a Victoria levou um laser daquele na cara. Mas eu gostei que, tipo, você entende qual é a finalidade do poder aqui. É, tipo, nivelar o jogo. É como ele sempre fala, a gente tem que nivelar o jogo. E pra segurar o Homelander, já que não vai ter um clone, a gente precisaria de uma facilitação dessa, de tipo, ter um poder pro Bruto, ter uma pessoa pra vir ajudar na última hora. Mas o que mais me pega, velho, é o pós isso. Porque, mano, depois que a Kimiko, ela lança o poder no Homelander, no Butcher e no Ryan, cara, pra mim, é o ouro da cena, pra mim é ali. Porque ali você vê que, tipo, são duas pessoas normais, entre aspas, porque o Bruto tem o seu treino, mas é aquele momento que o Bruto tá atrás desde a primeira temporada, tá ligado? É aquele momento que ele queria aquilo com todas as forças, ele sempre lutou por isso, ele sempre fez tudo pra chegar nesse momento, e você vê que a série não omite que, tipo, o Bruto é psicótico, igual o Homelander. A série não omite que o Homelander é um perrapado, um palhaço, um idiota, tá ligado? Que, tipo, sem o poder, ele não é nada, tá ligado? E até nos últimos minutos você vê isso, o quão pequeno, mesquinho, egocêntrico, ridículo, patético ele é. E, tipo, isso é o que mais me pega, velho. De, tipo, mostrar esse confronto, mostrar, tipo, o Bruto tendo o confronto final, tendo a sua chance de matar o cara que fez tudo
que aí acabou com a vida dele, praticamente não, acabou com a vida dele por causa do que ele fez com a Becca, e no último momento ele falar, isso aqui é pela minha Becca, tá ligado? Cara, muito boa, velho. A cena pra mim é muito bem pensada, mano. Muito bem pensada mesmo. Eu acho que é um pouco piegas, eu acho que é um pouco brega, mas se você levar em consideração que o Homelander é um belo de um filho da puta e ver ele naquela posição de total humilhação, cara, pra mim já tá tranquilo. Então ele poderia falar o que ele quisesse, que só de ver o Homelander humilhado daquele jeito, eu já fico satisfeito. E digo mais, hein? Se bobear, deve ter aí gente na internet, Red Pill, Incel, chamem do que vocês quiserem, que devem ver o Homelander aí como um modelo a ser visto, a ser seguido e se incomodou com esse tipo de série. Eu tô falando porque uma vez, um tempo atrás, me jogaram num grupo de WhatsApp, o qual o perfil da galera era exatamente esse. Inclusive, eu lembro que estavam falando sobre seguirem líderes, né? Aí eu fiquei quieto olhando, né? Aí viraram e falaram assim, não, porque ninguém segue líder fraco. O líder bom o líder bom é o César, né? Na época da antiguidade e tal, não sei o que. Eu falei, perfeito. Realmente, ele era um ótimo estrategista, muito eficiente em todo tipo de estratégia militar para conquistar. Só que ele foi traído por todo mundo. Então eu não sei se ele é um líder a ser seguido, não. Então, assim, muito provavelmente essa galera, ou alguns que estavam ali, devem ter o Homelander como parâmetro. Então, assim, né? Provavelmente deve ter quem tenha ficado incomodado em ver o Homelander naquela situação de submissão, implorando pela vida, e eu quero mais é que ele se foda. Depois de tudo que ele fez, eu achei que foi até pouco aquela humilhação que ele sofreu. Eu me incomodou o exagero da coisa. Isso me incomodou, aquela coisa dele falar, quer que eu chute o pau, quer que eu como seu cocô? Aquilo ali foi demais. Uma curiosidade desta cena. Essas duas frases, quer que eu te chupe, quer que eu coma seu cocô, quem incluiu isso durante a cena foi o próprio Anthony Starr. Foi improvisado? Ele falou, foi improvisado, isso não estava no texto. Tava sim que ele deveria se humilhar, tinha lá aquelas falas de eu sou o Capitão Pátria, mas essas duas frases foi ele quem incluiu na cena. E eu achei isso maneiro, porque ele diz que ele precisava se humilhar de fato. Ele muda. A gente sempre vê o Capitão Pátria falando durante toda a série com um tom de eu sou o cara, não sei o quê. E no final ele usa um tom de criancinha, como a gente nunca havia visto. Então, assim, eu achei fantástico a forma como eles fizeram. Não, pra mim tava bom até ele começar a falar essas coisas. Pra mim tava bom até ele começar a falar isso. Só que, assim, eu quero falar sobre essa cena da luta, que se você pegar ela isoladamente, é uma baita cena, cara. Eu gostei muito. É soco, é porrada. Coisa. Isso é legal. Não é nada altamente coreografado, não. É um cara que se fudeu por anos, que tá descarregando todo o ódio ali em cima. É o que uma pessoa faria numa situação, uma pessoa normal naquela posição faria, né? A cena foi muito legal, foi muito bem feita, muito bem dirigida. Eu gostei pra caramba daquela cena. Só que, cara, até chegar essa cena. Até chegar essa cena. Não é questão de... Vamos lá. Assim, deixa eu só falar rapidão. Deixa eu só tirar uma coisa do meu peito, fazendo piada aqui. Cara, a Kimiko, que a Kimiko ela lança o Cosmic Vulcan dela pelo peito. Cara, assim, a Kimiko, mano, é o seguinte. Ela é uma máquina de matar. Ponto. Quem lembra lá em The Boys, lá no início, tá ligado. Ela era quase um personagem de filme de terror. Aí me botam ela pra começar a falar e solta de falar pornografia e tal. Eu já achei isso meio caído, mas tudo bem. Aí me botam cena dela liberando a rajada no peito e tipo, ela libera a rajada através do poder do amor, relembrando o francês. Os iscariosos. Puta, os iscariosos. Cara, olha só, mano, não, olha só. Chacinaram o amor da vida dela, que é o francês, que aliás eu acho um casal muito chato, muito sem sal, enfim, chacinaram o amor da vida dela. Mano, ela era pra chegar botando o pau na mesa, arrombando geral. Mano, o poder do amor só faltou tocar Power of Love do De Volta pro Futuro ali naquela cena. Isso eu achei muito caído, mas funciona a cena. Funciona a cena porque aquilo ali eleva o Bruto a fazer o que ele tem que fazer com o Homelander, que foi completamente humilhado. Só que pra mim a grande cena, a outra grande cena, talvez se não foi a grande cena, não foi nem a surra que o Homelander tomou. E claro, é morto. Também, né? Tá em paralelo ali. É a morte do Bruto, cara. É aquele embate do Bruto com o Hughie no final. Aquilo pra mim é absoluto cinema. A minha questão, cara, não é Kimiko. Eu gostei da cena toda. De novo, se eu pego ela num corte, bota no YouTube essa parada aí e tal, vai ser maneiro. Eu vou gostar, eu vou achar legal. Só que se eu pego o contexto, cara, a série tinha outros caminhos muito mais interessantes que tinham um potencial dramático muito maior pra ser um final de série. Um final de série, não de temporada, de série. Cara, a trama do vírus é muito mais interessante do que
você tirar os poderes do Homelander. Porque você tinha a questão... e olha só, eu gostei daquele episódio com várias narrativas, só que ele tem um problema crasso ali. A conversa do Hughie com o Butcher, e o Butcher prometendo fazer de tudo para não matar, fazer de um jeito pro vírus não matar a Starlight e a Kimiko. Balela, né? Cara, tipo assim, eu acho que a trama do vírus inteira, começamos assim, cara, vai até o final. Vai até o final com ela, porque chega no final, você tem um potencial dramático, porque o vírus afeta quem é super. A Kimiko é super. A Annie é super. Que é o amor da vida do protagonista. Assim, não sei se vocês concordam que o Rio é o protagonista, ou não. Eu acho que ele fica, nessa temporada, eu gosto muito do Rio, tá? Porque, assim, ele é agente. Ele é mal aproveitado nessa temporada. Tudo bem. Vocês repararam que a série começa com ele e termina com ele? Exato. Então, logo, protagonista. E se você pega o drama do protagonista, que é eu tenho medo de perder o amor da minha vida. Só que a solução que a gente encontra, o risco do amor da minha vida morrer, é alto. Qual o potencial dramático disso? É altíssimo, gente. Aí os caras me largam isso no meio da temporada, né? Inventam outra situação para poder pegar o... É como se as soluções estivessem flutuando no ar. Pô, tem uma solução aqui, ó. Pum, vamos pegar aqui. É fácil. Mas eu gosto desse final, tá? Eu gosto desse final. Eu acho isolado que assim, ele é bom. De novo, isolado ele é bom. Só que pra você chegar... O final que você tá falando do quê? Do final do Homelander? Não. O embate do Butcher com o Rio. Isso eu acho bom, tá? Porque eu acho que Só que esse final poderia ser colocado... Veja bem, esse final poderia ser colocado dentro dessa situação ainda. Da situação do vírus. E, tipo Moviola, assim, uma coisa que anularia, tipo, esses rodeios, foi o que eu falei lá no início, que a gente vem falando desde a primeira gravação sobre essa última temporada, que, tipo, é o uso do V1, velho. Não precisava botar isso. Não precisava. É a única coisa que, tipo, se você tirar da série inteira, não anula os outros fatos, as outras coisas que acontecem. Porque, mano, teria a mesma... E é uma coisa que surge agora. Foi falado de V1 antes. E, novamente, é só pra fazer marketing pra uma coisa que a gente já ia assistir, velho. Mas o que me incomoda disso é, tipo, coisas ficarem corridas em prol dessa outra narrativa que a gente ainda nem sabe o que é, como vai ser, se a gente vai curtir ou não. Como o Efra falou, velho, e se for ruim, se for cancelada na primeira temporada, e que você resumiu a quinta temporada num marketing massivo pra essa outra série, tá ligado? Saca? Que outra série? Então, eu acho eu perdi o raciocínio. O Vault Rising, tá ligado? Aqui, essa temporada inteira é marketing pro Vault Rising. Vai ter outra série? É a série do Soldier Boy na Segunda Guerra Mundial. É isso, velho. A temporada inteira foi um Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V não, velho. Foi um reset de algumas coisas e implementaram outras coisas. Porque, mano, na terceira temporada, o Soldier Boy, em momento nenhum, cita que amava a Stormfront. Em momento nenhum ele fala que amava alguém além daquela mina que ele namorava. E depois ele mata, se não me engano, ele que mata. Então, velho, meio que fizeram um retcon aqui na última temporada pra introduzir elementos dessa outra série, que pra mim não faz sentido nenhum, velho. Nenhum. É o episódio do bombástico lá, que quando ele aparece. Que é bom episódio. É um bom episódio, mas assim, de novo, cara, não cabe botar essa buceta aqui nessa temporada, meu irmão. Não era pra estar aqui nessa temporada, que fizessem antes essa merda. Sei lá, me soa muito deslocado colocar esse episódio nessa temporada. O bom é o final do episódio, que é quando o Soldier Boy, ele passa lá o V1 pro cara. Eu não compro muito aquela justificativa dele ter passado, mas é um bom final. Mas assim, é um episódio todo que, porra, vai nos super geriátricos, lá no retiro dos artistas dos superpoderes, e porra, tem luta contra, porra, outro maluco lá que é o Sacudo, e não sei o que. Eu fico assim, cara, o Eric Kripke, ele tem obsessão com genitálias, isso aí é um fato. E aí me botam ele lutando lá, aí, quer dizer, é um episódio de preparação para essa série spin-off, que vai se passar nos anos 40, eu acho, na época da Segunda Guerra, alguma coisa assim. 50, né? Então, assim, cara, você entende que são essas coisinhas que eles jogam, mas que não acrescentam pra trama principal? Não, é isso que eu fico chateado. E outra, hein? Só um outro desabafo aqui. A DC perdeu a oportunidade de contratar esse maluco que faz o bombástico para ser o Hal Jordan na DC, porque o cara é a cara do Hal Jordan. Pode crer. E continuando, uma coisa que eu também concordo muito com o Efra, porque pra mim, velho, esse episódio final, velho, o que mais me agrada, velho, é o desfecho tanto do Homelander
quanto do Bruto. E o desfecho do Bruto principalmente, velho, porque ali tem um simbolismo, mano, que tipo, beleza, algumas pessoas vão achar corrido de tipo, ele ficar super maldoso depois de tipo, o Ryan negar ele, depois do cachorro morrer. Mas, velho, a gente tem que pensar que aquilo ali era as últimas duas coisas que tinham algum traço de humanidade pra ele, tá ligado? Que trazia humanidade pra ele. Que era as últimas coisas que ligavam a vida antiga dele. Um era filho da ex-mulher dele, e o outro era o cachorro que ele cuidava com a mulher dele, tá ligado? Era o mascote dos dois. Ele ficar enrijecido, endurecido daquele jeito, querer destruir tudo e todos, velho, eu acho interessante. E eu gosto porque faz sentido com o que é lá no quadrinho. Porque eu falei pra vocês que eu tinha muito medo do final do Bruto, mas nada me preparou pra cena absoluta de cinema dele e do Rio. Cara, muito boa, velho. É nesse momento... Tem mais ternura, né? É uma cena que tem mais ternura. Então, Porque no final do quadrinho é frio. É muito frio e, tipo, tem uma escala maior de, tipo, ele cai de uma janela... Aí eu achei que ele ia cair, Eu também fiquei achando, mas, cara, a resolução que deram eu achei muito melhor, porque ele tem um respeito mútuo pelo Rio e o Rio tem por ele, e, tipo, o Rio fala que você não é um monstro, cara. Você só tem medo de ser humano, alguma coisa assim. Ser humano dói. É só isso que tá acontecendo. Mas depois disso, velho, de, tipo, ele sair na mão, depois o Rio ter que atirar nele, e, tipo, eu não sei se vocês pescaram isso, mas, velho, na hora que o Rio tá pra atirar nele, ele hesita, velho. Ele não vai apertar aquele taco. Isso eu achei de uma genialidade, porque, mano, ele hesita, ele não ia apertar, mas mesmo assim já era tarde, o Rio já tinha atirado nele. E eu acho muito bom quando eles estão ali, o Rio tá desesperado, e ele vê o amigo dele desesperado, vê que não vai ter mais solução, e ele só fala, não, você fez o certo, eu não iria parar. Quando a gente viu que ele parou, velho, eu chego arrepiado. Eu achei muito bom. É só pra ele não ter peso na consciência, só pra ele não viver, pelo menos foi como eu interpretei, tá? É só pro Rio não viver com peso na consciência pensando, porra, meu amigo desistiu e mesmo assim eu matei ele. Acho que... Você tem que ver que é a humanidade do cara. Você é só lembrar das cenas do Leitinho falando que, eu sou um filho da puta com coração, você é só um filho da puta. E no final do personagem você vê que o personagem tinha coração, o personagem tinha alguma empatia por outra pessoa. E se ele chegou a esse extremo, não é porque ele queria destruir tudo, como muita gente pensa que é. Mano, ele queria morrer, velho, ele já tava cansado, mano. E a única pessoa que ele aceitaria matar ele era o Rio, velho. Então eu vejo mais por esse lado, de tipo, é a despedida dele, é como ele queria morrer, e é a forma mais bela e bonita de mostrar isso acontecendo, porque, mano, a gente tá acompanhando esses personagens desde o início. Então, os primeiros personagens, não os primeiros personagens que a gente vê, porque os primeiros são lá naquele letreiro que tem umas imagens dos 7, depois tem o assalto, mas depois a gente vê o Rio e, tipo, a série continua a partir do Rio e do Homelander, do Bruto. E eu acho muito foda a série meio que acabar neles também. Ô, Moviola, tu vai querer me chacinar quando eu falar isso, mas esse final do Huey com o Bruto me lembrou o final de Highlander 4, quando o Connor MacLeod tá lutando contra o Duncan MacLeod, e aí tem um golpe ali que, tipo, é inevitável, vai haver um movimento já programado pra acontecer, e os dois se despedem, aí o cara faz o lance de espada, ele vai e mata o Connor, cara. Cara, eu lembrei na hora de Highlander, eu sei que você odeia Highlander, mas eu lembrei na hora de Highlander 4 final, eu lembrei na hora. Tá, você tá falando que eu odeio o Highlander. Não é que eu odeio o Highlander, vamos com calma. Eu não acho um filme cult como todo mundo acha. Eu tô falando do primeiro, os outros são todos merdas. Você vai odiar o quarto, mas o final de The Boys do Rio com o Bruto é exatamente o mesmo escopo do Connor contra o Duncan. É a mesma merda. Eu até te mando a cena depois. Agora o negócio. Pior que é bom, né? Pior que a cena é boa. E falar de enterrar ou desenterrar depois dessa cena, maluco. Aí sim, cara, eu quase caguei na mão, taquei na tela. Porque, cara, tem casamento, tem mulher grávida. Final de novela. Pô, final de novela, cara. Wolf Maia. Aí, ó. Que aquilo, cara? Eu posso falar sobre isso? Que aquilo? Eu não gosto do casamento também e do Ryan virar o filho lá do Leitinho, mas a cena do Rio e da Anne eu vou ter que defender, velho. Porque, mano, a gente começou a série acompanhando o Rio. Se você prestar atenção, é o mesmo lugar. Rony, desculpa. Tem coisa mais cafona do que você colocar o nome da sua primeira filha com o nome da tua ex-namorada? Me desculpa, é simbólico. Rony, é ridículo, é novela. Como é que é? Não, cara, desculpa. Por isso que eu comecei falando cringe.
Ô, Moviola, eu entendo que é um encerramento de ciclo. Assim, por mais que eu ache que o Hughie, nessa temporada, ele tá orbitando ali, eu sinto que a gente meio que teve um final de arco, muito mais ou menos, na temporada passada, quando o pai dele morreu. Nessa temporada aqui, ele tá meio que orbitando ali e tal, ele é mal aproveitado, mas eu acho que encerram bem, porque, cara, ele não casou, né, mas ele tá junto com a Luz Estrela, ele vai ter um filho, e ele, cara, ele tá leve, ele tá tipo assim, cara, é um momento. Tanto que o presidente, né, que é o Bob Singer, né, liga pra ele dizendo, ó, vem aqui, não sei o que e tal. Ele fala, cara, não quero e tal, não sei o que. Então, tipo assim, eu sinto que é um encerramento de ciclo pra ele. Pode não ter sido a melhor jornada pra ele, mas eu sinto que, assim, encerraram-se ciclos. Tudo bem, não tem problema nenhum você encerrar ciclo. O problema é a forma como ele foi encerrado. No final, pra mim, que seria maneiro pra caramba, acaba a série ali quando o Butcher morre, não tem enterro, não tem merda nenhuma. Depois disso, meu irmão, coloca nos créditos um monte de foto da evolução do relacionamento dele com a Anne. Pronto, resolveu. Cara, sabe que isso lembrou? Armagedon. Não, sabe que isso me lembrou? Foi daí que eu tirei a ideia. Isso me lembrou do Yu Yu Hakusho, a carta que um dia escrevi, chegar isso. Tá bom. Cara, é isso. Pega a referência que você quiser. Mas, cara, encerra ali no Butcher, momento bonito, legal, não sei o quê. Aí depois bota um monte de foto mostrando a evolução dos personagens. É isso, cara. É os créditos de Yu Yu Hakusho. Agora, só pra encerrar aqui, cara, eu quero jogar uma aqui. Soldier Boy tá vivo, hein? Eu achei cagado pra caralho botar ele pra dormir. Não tiveram culhão pra matar ele, porque não sabiam o que fazer com ele nessa temporada. A verdade é essa, porque ele tava naquela de amo meu filho, odeio meu filho. Amo meu filho, odeio meu filho. Ficou a série inteira isso. E não mataram o cara. E aí eu tô dando uma de futurólogo, tô aqui chutando. Vai ter essa série que se passa nos anos 40, 50, lá do Soldier Boy lá no início. E eu tô achando que o desenrolar dessa série vai terminar nos dias atuais. Se não for nessa série, talvez numa outra série derivada que culmina nos dias atuais, porque só botaram ele pra dormir, literalmente. E lembrando que deu a entender que a Tempesta tá viva, né? Então, se bobear, o Soldier Boy encontra com ela nos dias atuais aí, um reencontro e tal, porque, enfim. Pode ser o problema que o presidente falou lá, o problema do presidente com o Sup, que ele falou lá, pô, que chamou o Rio. Cara, não, sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que isso vai ser continuado. Eu acho que não cronologicamente, tipo, o que vai ser a série do Soldier Boy é no passado. Mas eu acho que a série The Boys pode ter uma continuação na The Boys México, que ninguém fala, mas tá em desenvolvimento também. Não sei se ninguém lembra dessa série, mas tá em desenvolvimento. Então acho que deixar o Soldier Boy vivo deve ser pra trazer nesse outro spin-off, velho. Porque eu não vejo outra solução. A não ser que, tipo, ele se solte agora no final do The Boys, ele acaba se soltando, e a Vault Rising, tipo, seja no presente e no passado, acontecendo em paralelo. Mas isso eu acho difícil. Ou então, tipo assim, terminou uma primeira temporada, vem uma segunda temporada contando Soldier Boy nos dias de hoje. Ou então, tipo assim, encerra a Vault Rising, e aí vem uma outra série voltada pro Soldier Boy, que aí pode ser essa aí do México, aí que se liga com a história dele, eu não sei. Eu sei que, tipo assim, não tiveram culhão, deixaram ele vivo, malandramente, né, porque o Eric Kripke sabe que o Jensen Ackles, eles são parsas, né, então deixou uma sementinha aí pro futuro aí pra render mais grana pro bolso dele, né, é mais uma série. Que se tiver de continuar os eventos do seriado principal, é nessa The Boys México. Eu acho que já foi até falado que vai acontecer depois do que acontece na série principal. Então acho que é bem por aí. Eu só não sei se eles vão trazer de volta o Soldier Boy, mas pra deixar vivo e ele não voltar, deve ser esse caminho que eles vão ter que pegar em algum momento. E eu espero que não traga mais ninguém das antigas, deixa lá, já encerrou-se as coisas. Até o garoto, até o filho do Homelander, ele conseguiram encerrar, apesar de ser um personagem merda, ele pelo menos ele tomou o culhão e falou, cara, ó, o Homelander é meu pai, ele é um merda, eu não quero ficar com ele, e não é porque eu não quero ficar com ele que eu vou querer ficar contigo. Então, até isso eles conseguiram encerrar, sacou? Tipo, deram um posicionamento pro garoto que ele foi até adotado lá pelo Leitinho, que eu achei aquilo jogado pra caramba, mas tudo bem. Mas assim, já deu encerramento pra todo mundo. Então eu espero que, se for pra continuar a história do Soldier Boy, cara, outros personagens, outros núcleos, outra história, e cara, encerra. Porque senão vai ser igual Star Wars. Vai ficar toda hora remoendo Skywalker, chega. Antes de a gente encerrar, eu queria falar pra vocês que mesmo a gente tendo divergências aqui, uns gostando mais de outros menos do final, eu senti que o final tem cara de final, velho. Porque, mano, deixa pouquíssima coisinha aberta, mas o que deixa
beleza, pode ser aproveitado mais pra frente. Mas o núcleo principal, o elenco principal, todo mundo foi resolvido, velho. Eu acho exagero a galera que tá dizendo que o final foi muito merda, foi nível Game of Thrones, foi tipo Stranger Things. Bom, a galera exagera. Eu acho que o final da série, ele é honesto com a série. Ele encerra o arco ali do cerne da parada, que era Capitão Pátria, Bruto e Huey. E ele encerra também o arco dos outros personagens. A Kimiko foi pra França, o Leitinho casou, voltou com a mulher dele lá, e os cacete a quatro. Inclusive, o cachorro do Bruto, o Terror, o cachorro morreu de verdade, né? Ele morreu depois das gravações da série. Aí eu até tava lendo sobre isso hoje e falei, caralho, o cachorro que eles usaram pra gravar. Eu gostei disso, mano, porque a gente tem muito problema com isso hoje em dia. Quando não existe uma promessa de uma outra temporada, eles têm mania de deixar muita coisa em aberto. Por mais que eles falam, não, essa aqui é a última, mas ainda assim, eles vão deixar uma coisa ou outra em aberto. E essa série não, essa série encerraram, é um final, eu gostei, mano, porque The Boys, assim, representa muito pra mim. The Boys foi a série que me fez querer ver séries, então é isso. You stay back! All of you, stay back! You stay the fuck back or I'll laser you, goddammit! I'll laser every fucking one of you! Senhores, vamos dar as cadeiras aqui. Eu vou dar 2 cadeiras, tá? Pra mim é um 6,5. Sabe, eu achei que devia ser melhor por se tratar de uma série despedida, sabe? De novo, meus problemas aqui são essas traminhas paralelas que não levam a lugar nenhum. É a Luz Estrela indo lá ver o papai dela, é a Mana Sabe tirada pra merda. Eu acho que ela devia ter ficado com os 7 ali manipulando pra fazer tudo a favor dela e tal, e aí mudam ela de lado do nada, sabe? Galera do Gen V sem peso e desperdiçado de forma vergonhosa. É o tesão do cachorro do Butcher em querer pegar o Homelander, que puta que pariu, que bagulho ruim essa merda. De novo, é um episódio que não cabe pra estar num final de temporada, tá ligado? Galera do Supernatural também é uma coisa dispensável. Porra, o Stan Edgar, lembrei agora dessa porra. O Stan Edgar esquecido no churrasco e eles dão, tipo assim, um encerramento pra ele uma cena de 2 segundos numa TV, dizendo que ele voltou a estar na Voight e tal, não sei o quê. Ryan também, mal aproveitado, Kimiko, francês, essas coisas assim, sabe? Então, eu acho que nós temos um potencial nessa série que não foi bem aproveitado, tá ligado? Não foi. Teve alguns encerramentos ali que eu não gostei. Personagens que ficavam ali orbitando e jogam fora de qualquer maneira, tipo o Black Noir. O final do Profundo eu até gostei, porque é o embate entre ele e a Luz Estrela. E é uma coisa que tá prometida desde lá do início, porque eles dois têm treta desde lá do início. Então, isso eu gostei, né? E ele vai e morre no mar, né? Que é uma coisa que já era esperada. Inclusive, aquele tubarão, lembrei agora também. O Samuel Jackson. É o Samuel L. Jackson, o fodão, cara. Eu gostei muito disso. Cara, The Boys é uma série maravilhosa, mas assim, parece que não soube a hora de acabar. Nesse quesito, ele é um pouquinho parecida com Supernatural, nas suas devidas proporções. Supernatural foi tipo 10 temporadas daquela porra, quando devia ter acabado na 5ª. Quantas? 15. Foram 15. Porra, 15, pior ainda, 15 temporadas, caralho. Ela vai ter terminado na 5ª. E aí o The Boys teve 5 temporadas, mas eu senti que a série já tava dando sinal de cansaço, já lá no final da 3ª, a 4ª então nem se fala. A 4ª pra mim já deu sinal de cansaço. Então assim, poderiam ter sido 4 temporadas, talvez 3, se fossem muito bem escritas, mas seria impossível. E essa última temporada aqui podia ter menos episódios, tá? E ser uma minissérie, e focar o que tem de mais relevante e fechar tudo em 3 ou 4 episódios. Ou então fizesse um filmão pra streaming com 3 horas entregando só a nata. E aí, mas enfim, não foi o caso, então eu dou 2 cadeiras aqui, o equivalente a um 6,5. Cara, eu dou 2 cadeiras também, porque assim, pra mim foi uma temporada de altos e baixos, muito mais baixa do que altos. Tem muita conveniência, muita cena de isso aqui é extremamente conveniente, vamos botar isso no roteiro e parece que é isso que aconteceu. Personagens descartados de maneira absolutamente ridículas, né? No caso do Black Noir, que foi que a gente comentou aqui, arcos que eu acho que não foram concluídos, o problema de Gen V, né? E soluções que a série já tinha para o problema principal e foi descartado por uma outra solução, para encontrar uma outra solução que para mim no final não fez sentido. Teve cenas boas, a cena de luta do final do último episódio foi excelente, se você tirar do contexto. Porque fora isso, cara, colocando no contexto, eu achei bem ruim, bem fraco. Esse final novelão, apesar de ter momentos bons de ternura entre os personagens, achei legal, só que, pô, chegou no final aquela coisa de novela ridícula.
Eu achei bem fraco essa temporada, bem fraco. Os dois primeiros episódios foram promissores e não cumpriu aquilo que foi prometido no início. E é isso. 2 cadeiras e vamos ver se vem coisa boa por aí sobre esse universo de The Boys. Eu espero que sim. Cara, eu discordo. Pra mim é 3 cadeiras. Teve altos e baixos, teve coisas ruins, coisas boas. Mas eu acho que tanto o início como o final e as coisas altas que a gente teve nos episódios ruins, eu acho que compensou. E eu também, como o Igor, pra mim, a série The Boys é uma série conforto. É uma série que eu acompanhei desde 2019 e que, tipo, The Boys é igual Invencível nesse aspecto. Depois que eu acabei a primeira temporada de The Boys e depois que eu terminei a primeira temporada de Invencível, eu fiquei tão instigado naquele universo que eu tive vontade de ir atrás do material base. Eu li tudo, tá ligado? Eu li tudo do material base das duas obras. E, cara, ver esse desfecho, pra mim, ver essa temporada como foi, beleza, eu tenho ressalvas, eu tenho coisas que eu não gostei, mas, velho, o final desses personagens, pra mim, era tudo que eu queria ver. Mesmo que a gente tenha passado por algumas coisas que foram convenientes, personagens foram descartados, tipo, personagens que eram pra ser inteligentes foram burros pra caralho, mas, no geral, pra mim, a série consegue cumprir com o que ela prometeu desde o início, velho. O embate entre Bruto e Homelander. A despedida entre Huey e Bruto, velho. Então, isso era o que eu queria ver. Porque The Boys, desde o início, não é uma parada de, tipo, ser Marvel ou DC. Não é uma parada de, tipo, ter muitos efeitos especiais. Cara, a gente viu ao longo de 4 temporadas, velho, que quando eles vão fazer cena de ação, não é aquela maravilha toda. Quando a gente vai ver uma cena grandiosa, não é tudo isso. Então, eu já tava esperando que não ia ser tudo isso. Mesmo com o marketing da série mostrando que iria ser. Mas eu já sabia, velho. Não vai ser nesse nível, não vai ser essa catarse, não vai ser no mesmo proporção do quadrinho. Eu tenho certeza. Então, o que eles podem me proporcionar? Me proporcionar emoção, me proporcionar final de arcos satisfatórios, ao menos pra mim. Essa temporada não fecha numa 4 cadeiras, mas tá ali em 3. Se fosse dar 4 cadeiras para alguma temporada, eu daria para a primeira, para a segunda, forçando para a terceira. A quarta, eu daria 2 cadeiras. E essa aqui fecha numa 3 cadeiras, velho. As temporadas são praticamente todas muito boas. E a série, velho, para mim, veio comigo desde 2019. Foi muito bom acompanhar. E eu gostei muito do desfecho. Eu achei satisfatório pra caralho. Mesmo que pareça novela. Mas, velho, é isso, mano. Não tinha muito para onde correr. A série encerra bem. E não deixa tanta coisa em aberto. Que era uma coisa que eu tinha medo. De, tipo, terminar, mas não ter cara de final. E coisa que ela tem. Bem, eu queria relatar aqui um caso histórico. Às vezes, o mundo se alinha para que tudo funcione e que, por incrível que pareça, eu e o Rony concordamos ali praticamente 100% em alguma parada. Porque eu também fecho essa temporada com 3 cadeiras. E se tem uma coisa que eu e o Rony sempre debatemos aqui no off, no podcast, é sobre The Boys, porque é uma parada que a gente tem muito em comum. E geralmente os pontos que ele gosta são os pontos que eu gosto. E assim, a gente já falou sobre o quadrinho também. E eu acho que essa série, cara, porque The Boys é muito importante pra mim. Eu até diria, hoje, inclusive, até a gente gravar, cara, eu falei isso com o Rony no privado. Eu tô meio triste, sabe? Porque acabou. Eu não vou ver mais essa galera. Eu acredito que eu não verei mais. Posso ver o Soldier Boy, a Stormfront, mas não Capitão Pátria, Huey, Butch, eu não vou ver esses caras mais. E eu acompanhei essa parada durante 7 anos, eu não vi a série. The Boys é a série mais importante pra mim justamente por isso. Porque foi uma série que me abriu portas pra assistir outras. E pô, ver essa galera indo embora, deixa feliz porque eu tô vendo a conclusão de um arco, mas me deixa triste justamente pela saudade. Eu fico feliz com o desfecho final. Eu adorava o personagem do Capitão Pátria. Era meu personagem favorito da série, acredito que o de muitos, apesar dele ser muito babaca, mas era o que eu sempre mais gostava de ver em cena. Inclusive, acho uma baita injustiça esse cara nunca ter ganhado nenhum Emmy ou algo do tipo, porque não é de agora que ele mostra que ele merece. E tal, quem sabe, né, a justiça seja feita aí com essa temporada final, vamos ver. 3 cadeiras aí para essa temporada final, uma temporada que perdeu um pouquinho de tempo explorando coisas que eu acho desnecessárias, mas que no final de tudo soube encerrar e não deixou aquelas pontas soltas como tem em muitas séries. E é isso, 3 cadeiras aí para The Boys, 5ª temporada. E é isso, galera, vocês já sabem o que fazer, mesa para 04@gmail.com, 04 numeral, Spotify, Deezer, YouTube Music, todos esses aplicativos, então curte, compartilha, ativa o sininho porque isso é muito importante pra gente. Cavaleiros, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.